Olá, queridos estudantes, sejam todos bem-vindos. Estamos de volta para mais uma aula da nossa disciplina. Agora estamos na unidade 6, onde nós abordaremos os poluentes orgânicos e inorgânicos do solo e suas fontes. Fique conosco e vamos para mais uma aula. No sumário da nossa aula de hoje, nós temos uma breve introdução sobre o assunto. Falaremos da classificação e tipologia de contaminantes do solo, orgânicos e inorgânicos, as fontes e mecanismos de introdução dos poluentes no solo, fatores que governam o destino e o transporte de poluentes no solo e dos impactos ecotoxicológicos e riscos à saúde humana. Como introdução, é importante nós falarmos da diferenciação entre o poluente orgânico e do poluente inorgânico. É um ponto fundamental para a compreensão dos riscos ambientais e para a atuação de remediação e gerenciamento desses poluentes. Os poluentes orgânicos, nós podemos observar que eles são poluentes que estão relacionados aos hidrocarbonetos. Todos os derivados de petróleos, eles são poluentes orgânicos, uma vez que são ricos em cadeias carbônicas e hidrogênio. Aqui na gravura nós podemos observar algumas imagens que refletem a chegada ou a emissão desse poluente no meio ambiente. Nós temos aqui os pesticidas, os combustíveis, os derivados de petróleo, as próprias indústrias. E quais são os riscos desses poluentes orgânicos para o solo? A alta persistência e a dificuldade de degradação no ambiente é um dos fatores que oferece grande risco, e também eles podem sofrer a bioacumulação e a biomagnificação na cadeia alimentar. Nós falaremos mais um pouquinho sobre a bioacumulação ou biomagnificação mais à frente durante a nossa aula. Em relação aos poluentes inorgânicos, nós temos principalmente a presença dos metais pesados, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o arsênio, dentre outros. Porém, entra também nesse time dos poluentes inorgânicos os fertilizantes, principalmente aqueles fertilizantes que têm na sua composição o nitrogênio, o fósforo e o potássio. São utilizados para adubar as plantas em grandes quantidades na agricultura. E aqui nós podemos observar na imagem que eles são prejudiciais à fauna edáfica, como as minhocas, os micro-organismos, principalmente pela questão do comprometimento ao equilíbrio químico do solo, e prejudicam principalmente as funções vitais em organismos sensíveis. Classificação, tipologia de contaminantes do solo, orgânicos e inorgânicos. Os contaminantes orgânicos, eles incluem uma variedade de substâncias utilizadas na indústria química, petroquímica e agrícola e urbanas, como pesticidas, solventes orgânicos, hidrocarbonetos, aromáticos, policíclicos, que são os conhecidos RAPs ou HAPs, compostos voláteis orgânicos ou VOCs, dioxinas e bifenilos policlorados, que são chamados PCBs. Muitos desses compostos são classificados como poluentes orgânicos persistentes, ou POPs, devido à sua alta estabilidade química, resistência à degradação e potencial de bioacumulação nos seres vivos. Já os contaminantes inorgânicos compreendem elementos e compostos que não possuem estrutura baseada em carbono, sendo os metais pesados os mais estudados dentro desse grupo. Entre os principais estão o chumbo, o cádmio, o mercúrio, o arsênio, o níquel, o cobre e o zinco. Além desses metais, substâncias como o cloreto de sódio, conhecido sal de cozinha, fluoretos, nitratos, fosfatos também são considerados contaminantes inorgânicos, quando presentes em concentrações superiores às naturais ou permitidos pelas legislações ambientais. Falando um pouco da classificação, tipologia de contaminantes do solo, principalmente voltado para a questão dos contaminantes inorgânicos e orgânicos, eu trago aqui para vocês uma tabela, que inclusive está no nosso capítulo 6 do e-book, onde a gente faz um paralelo entre orgânicos e inorgânicos, os exemplos desses contaminantes, as principais origens, a persistência e a mobilidade. Por exemplo, quando nós falamos de contaminantes orgânicos, os exemplos mais comuns são o DDT, os BTEX, os PCBs, os VOCs, os RAPs ou HPAs e os POPs. A origem principal é a agricultura, aí a indústria do petróleo. A persistência desses
poluentes geralmente são altas, uma persistência alta no solo. E sua mobilidade, ela também é alta, porém alguns são voláteis e solúveis. Já falando dos inorgânicos, nós temos principalmente metais pesados, como o chumbo, o cádmio, o mercúrio e o arsênio. A origem principal deles é a mineração, a indústria e também alguns fertilizantes. Porém, a persistência deles ela é muito alta, eles são poluentes persistentes no ambiente. E a mobilidade ela é variável conforme o pH e o tipo do solo. Se você tem um solo que permite essa mobilidade, como solos arenosos, você vai ter uma maior mobilidade. Se você tem um solo argiloso, que faz ali a retenção maior desse poluente, você vai ter uma menor mobilidade no perfil do solo. Compreender a tipologia e classificação dos poluentes do solo permite não apenas diagnosticar a origem e o comportamento dessas substâncias, mas também avaliar os riscos associados e propor soluções sustentáveis de manejo e remediação. Então vamos falar agora das fontes e mecanismos de introdução dos poluentes no solo. Nós temos as fontes de poluições pontuais e temos as fontes de poluições difusas. Na imagem, nós podemos observar que nós temos alguns derramamentos, alguns depósitos de resíduos. Isso nós podemos classificar como fontes pontuais de poluição. Não são fontes que vão mudar de lugar. O impacto ele é causado principalmente ali naquela localização. Mas também nós temos aqui na imagem do lado a poluição difusa. O que é essa poluição difusa? É uma poluição que ocorre de forma fracionada num determinado ambiente ou bacia hidrográfica. Um exemplo é a poluição causada pela agricultura, uma vez que em vários locais é adicionado fertilizantes em determinadas quantidades e concentrações, e isso causa uma variação difusa ao longo daquele ambiente. Mas também nós temos como veículos que saem poluindo, andando nas ruas, nas avenidas. Isso são exemplos de poluição difusa. Dando continuidade, nós vamos falar das principais fontes de contaminantes do solo. Do ponto de vista de inserção, nós temos a agricultura intensiva, a mineração ou metalurgia, a indústria química e as áreas urbanas por meio dos resíduos sólidos. Segundo o IBGE, 1.152 cidades, que equivale a 20% dos municípios brasileiros, registraram casos de contaminação por agrotóxico ou fertilizantes. O estado de Santa Catarina é o estado que mais apresentou municípios com contaminações dessa natureza. Por exemplo, 56% apresentam a ocorrência desse tipo de poluição. E quais os fatores que governam o destino e o transporte de poluentes no solo? Como nós falamos ao longo da nossa disciplina, são muitos os fatores, mas quando a gente olha para as características dos solos, como o pH, a capacidade de troca catiônica, o material de origem, a quantidade de argila que está relacionada à granulometria, são muitos fatores que influenciam nesse processo, não só de transporte, mas também de acumulação. Mas também nós não podemos esquecer dos fatores biológicos do solo, E isso também proporciona ou a acumulação ou a degradação, dependendo do tipo do contaminante. Mas os fatores ambientais também são fatores importantes, porque com a presença deles, por exemplo, das chuvas, você pode contribuir para a lixiviação e também a dissolução desses componentes ou resíduos sólidos. E tudo isso varia em relação ao comportamento do contaminante. Existem contaminantes que são solúveis em águas, mas existem contaminantes que não se misturam à água e tendem a acumular em cima do lençol freático quando, porventura, ele é infiltrado. O comportamento dos poluentes no solo é governado por uma complexa interação entre propriedades do solo, características dos contaminantes e condições ambientais. O entendimento integrado desses fatores é indispensável para a modelagem de risco, seleção de técnicas de remediação e proteção dos recursos hídricos e da saúde pública. Os impactos ecotoxicológicos e riscos à saúde humana. Do ponto de vista ecotoxicológico, os contaminantes no solo eles afetam as comunidades microbianas que desempenham um papel essencial no ciclo biogeoquímico e na degradação da matéria orgânica. A redução da diversidade da atividade desses micro-organismos pode comprometer a fertilidade do solo
e a produtividade. Aqui nós temos na imagem alguns exemplos onde nós podemos observar a comunidade microbiana, a fauna do ambiente edáfico que está relacionado, por exemplo, com as minhocas, os micro-organismos que porventura fazem acumulação, e as plantas também podem acumular por meio do resultado da alimentação desses micro-organismos. Aqui nós podemos observar uma imagem onde as plantas, que são os produtores, fez essa acumulação e os outros organismos que consumiram a planta, como por exemplo os consumidores primários e os consumidores secundários, terciários, assim por diante, eles vão bioacumulando, ou também a chamada biomagnificação ou bioacumulação. O que significa biomagnificação ou bioacumulação? É o processo onde ocorre o incremento desse contaminante ao longo da cadeia trófica, onde o produtor primário se contaminou com determinado metal, esse produtor passou para um outro consumidor e esse consumidor passou para um outro nível dentro da cadeia trófica. Então esse processo nós chamamos de biomagnificação. Organismos como minhocas, insetos e micro-organismos do solo sofrem a bioacumulação de substâncias tóxicas, afetando níveis tróficos superiores por meio da biomagnificação. O outro impacto nós podemos observar diretamente na saúde pública. O solo contaminado ele representa risco tanto por contato direto quanto por vias indiretas, como o consumo de alimentos cultivados em áreas poluídas ou o uso de água subterrânea contaminada. Um exemplo de contaminação que nós podemos sofrer é a contaminação provocada pelo benzeno. O benzeno está presente em produtos derivados do petróleo. Ele geralmente é encontrado em vazamentos e em postos de combustíveis e é classificado como cancerígeno ou carcinogênico para humanos, de acordo com o IARC, que é o órgão das Nações Unidas que estuda essa questão das substâncias cancerígenas, podendo causar leucemia e outros tipos de câncer. E como que chega esse poluente no solo? Por meio de, por exemplo, tanques de combustíveis que possuem furos e ocorre o vazamento ali no solo e, consequentemente, chega ao aquífero freático, e também por meio da inalação desse tipo de material, como gasolina, como querosene, óleo diesel. Isso causa toda a questão do prejuízo à saúde humana. Sem falar da questão social ou relacionado ao cenário de injustiça ambiental. Nós podemos observar na imagem que as populações de baixa renda ou comunidades tradicionais, elas apresentam maior suscetibilidade por estarem próximo desses ambientes contaminados, sejam de lixões, sejam de áreas de derramamento, seja de indústrias, e isso facilita com que ocorra a bioacumulação, a biomagnificação nesses ambientes. Entre os principais efeitos da saúde humana associada à contaminação do solo estão as doenças respiratórias e neurológicas causadas por metais pesados e solventes orgânicos voláteis, a desregulação hormonal ou infertilidade associadas à contaminação orgânica persistente por orgânicos persistentes, câncer, problemas gastrointestinais e hepáticos em função de exposição crônica a metais como o mercúrio e o chumbo. Como conclusão, nós temos que a poluição do solo por poluentes orgânicos e inorgânicos é preocupante pela persistência e toxicidade dos contaminantes. Seus impactos afetam a saúde do solo, dos seres vivos e das pessoas, exigindo ações integradas de prevenção, monitoramento e remediação. Compreender suas características, fontes e comportamentos no solo é fundamental para proteger o meio ambiente e a saúde pública de forma sustentável. A mitigação dos impactos ecotoxicológicos e dos riscos à saúde dependem não apenas da remediação do solo, mas também de políticas públicas que promovam a prevenção da contaminação e o monitoramento contínuo e a justiça socioambiental. Como foi falado agora há pouco, entender que ambientes onde as pessoas menos favorecidas estão expostas são ambientes que precisam de atenção e, obviamente, de políticas públicas que façam não só apenas o tratamento, seja de resíduos, seja de um solo contaminado,
mas também a possibilidade de proteger a saúde dessas pessoas. Então, chegamos ao fim de mais uma unidade da nossa disciplina. Nos encontraremos na unidade 7, onde nós abordaremos as tecnologias de tratamento e remediação de áreas contaminadas, onde nós veremos os métodos físicos, químicos, térmicos aplicados à descontaminação do solo. Espero você por lá e até a próxima!